O que será que acontece se a Guerra do Sangue, Cello, acabar? Sim, a Guerra do Sangue, o antigo conflito entre demônios e diabos e que mantém o equilíbrio de toda a cosmologia de D&D. Será que esse conflito chega ao fim? E se os demônios vencerem? O que será que acontece com os planos de D&D? Tudo isso e muito mais será respondido hoje, aqui no RPG Planet. Muito bem, Lina, então agora vamos falar de uma novidade que foi apresentada na Gen Con desse ano. Mas entre todos os anúncios bombásticos que tivemos, né, essa novidade ficou meio ali embaixo do radar, né? Ninguém tá falando muito disso. E o que a gente vai falar hoje pra vocês, então, é um pouco sobre o cenário Death Saves do Joe Manganiello, Cello. Sim, Joe Manganiello, pra quem não sabe, pra quem não se lembra, é um ator de Hollywood, fortão, galã, que também joga RPG. Responsável pelo nosso guilty pleasure do começo dos anos 2000, que era assistir True Blood. A Lina era fã do Joe Manganiello, de lobisomem no True Blood. Mas Joe Manganiello não se resume só num físico. Não é só um corpinho bonito. Ele também é um cara muito criativo e nerd, né? Nerd de jogar RPG desde a infância e tal. E ele tem sido muito importante para o nosso hobby. Coube a ele a função de restabelecer a conexão com o público mais veterano de D&D, com uma proposta muito interessante, que é de trazer escritores da época da TSR, que é a primeira editora que publicava D&D, para escrever suplementos para a atual edição. Mas o Joe Manganiello, ele também é muito criativo. Ele também quer fazer o seu próprio cenário de RPG para Dungeons & Dragons, e ele recebeu o ok, a autorização para usar partes do lore, né, partes da história de D&D ali, dos cenários, da forma que ele quiser. Então eles estão começando basicamente um selo, que eles estão chamando de Black Label por enquanto, em que eles vão poder criar esses cenários hipotéticos, né? Então não é canônico, mas é oficial. Ele vai ter a marca D&D, né, vai ser publicado pela Wizards, mas ele vai ser um cenário hipotético estilo What If. Exato. O What If a gente vê, por exemplo, naquele seriado For All Mankind da Apple TV, né, onde os russos ganham a corrida, né, pelo pouso na Lua. Né? E aí, o que teria acontecido no mundo? Em função desse acontecimento, o futuro, né, se desenrolou. Muda e totalmente. É muito legal, gente. É bem legal esse seriado. Então, esses cenários hipotéticos são bem interessantes. E o Joe Manganiello quer trabalhar com um cenário de o que aconteceria com um multiverso de Dungeons & Dragons se a Guerra do Sangue acabasse e os demônios vencessem. Exatamente. O cenário, então, é Death Saves, que a gente já comentou o nome, né? E ele tem essa pegada mais old school, inclusive até nas ilustrações, né? No estilo de arte. Ele começou o Death Saves, na verdade, antes de criar esse RPG, né? Esse cenário, como uma linha de roupas, né, Cello? Ele estava inspirado nas artes antigas de D&D, né? E fez uma linha de streetwear. E agora ele está transformando essa marca de roupas nesse cenário e com a ajuda de Mike Mearls, né? O cara que arquitetou, digamos assim, a 5ª edição de D&D. Que foi a edição mais bem sucedida, mais bem sucedida, né? De longe, né? E a ideia dele é fazer um mundo pós-apocalíptico, com tudo em ruínas, numa estética bem heavy metal, né? Da forma que é a marca dele, Death Saves, né? Exato. Bom, gente, o que acontece nesse mundo, né? Então existe a Guerra do Sangue, que existe desde os primórdios dos tempos, né? Entre os demônios, que representam um lado caótico, né? E os diabos, que representam um lado ordeiro. Os dois são terrivelmente malignos, mas, por muito tempo, o resto do multiverso e os planos celestiais viram essa guerra como uma forma de manter o equilíbrio, porque enfraquece os demônios e também enfraquecia os diabos, né? Dessa forma, preservando o resto da existência da influência nefasta dessas criaturas. Mas nesse cenário do Joe Manganiello, o que acontece é que essa guerra simplesmente acaba e um lado vence, Cello. Os demônios. Os demônios tomaram todo o território dos diabos, invadiram os 9 infernos de Bator,
derrotaram todos eles e dali ninguém mais poderia pará-los. Então, um por um, todos os outros planos exteriores foram invadidos por demônios que devastaram tudo. Começando pelos planos inferiores, que eles tomaram rapidamente, depois passando pelos planos neutros, como Mecanos e Limbo, depois subindo até os planos celestiais e derrotando seus arqui-inimigos. E o último bastião a ser atacado, então, foi Sigil, né? A cidade das portas, que é considerada a cidade que fica no centro do multiverso de D&D. Sigil tem, né, a sua patrona, digamos assim. Sua protetora. A sua protetora, que é a Senhora da Dor, ou a Lady of Pain, que eu sou tão fã que tem um quadrinho dela aqui. A Lina adora a Senhora da Dor. A Senhora da Dor é um ser completamente misterioso, né? Nunca ninguém revelou oficialmente qual é a sua origem, qual é a extensão dos seus poderes. Sabe-se apenas que ela age como um deus encarnado ali em Sigil. Ela manda e desmanda, consegue evaporar uma pessoa num instante. E tem um detalhe, ela voa ali em silêncio, ela nunca proferiu uma única palavra. Até hoje. A gente entendeu agora porque que ela nunca tinha aberto a boca. Quando os demônios chegaram, então, pra atacar Sigil, né? Ela, pensando que ela queria evitar que os demônios conseguissem chegar até os outros planos, né? Ao plano material e aos planos interiores, ela resolveu fazer um sacrifício, Tchela. Exato. Ela abriu a boca dela e quando ela emitiu o som, ela simplesmente destrói Sigil e tudo que restava, né, os destroços, digamos assim, dos planos exteriores. O plano dela deu certo, mas deu certo demais, foi muito poderoso, assim, né? Teve um reflexo imediato nos planos materiais, né, no plano material. Basicamente, a conexão, né, entre os deuses e os mortais foi rompida. E nesse rompimento, todos os mundos de D&D também foram devastados. E restou apenas, no final de tudo, um único planeta que ficou conhecido como o Último Mundo. E esse mundo, gente, ele sofreu, tá? Ele tem demônios lá, não tá livre de ameaça dos demônios, tá nada tudo disso. Arrebentado, destruído, tá tudo em ruínas lá. Temos alguns deuses que estão vivendo nesse mundo meio que em formato humano. Sim. Que conseguiram escapar dos planos exteriores, enfim, né? Fugiram da destruição total. Fugiram da destruição total, mas eles estão presos em corpos humanos, né? E ali você tem umas criaturas poderosas, uns demônios e tudo mais, e alguns sobreviventes que tem que achar um caminho ali, né, para derrotar essas criaturas. Cara, eu achei muito legal a premissa do cenário. Eu tô empolgada pra caramba pra jogar no cenário dele, sabia? Eu quero jogar também. Mas sabe uma coisa que ele não falou? Nem ele, nem o Mike Mearls? Por que os demônios ganharam? Por que eles venceram a Guerra do Sangue? O que desfez o equilíbrio que permitiu com que os demônios invadissem Baator e destruíssem os diabos? Então a gente aqui, como tradição nos nossos vídeos... Vamos imaginar isso. Vamos imaginar isso? Vamos imaginar qual foi o motivo? Quem pode estar por trás disso, né? Tchelo, eu acho que assim, ia ser no mínimo irônico se o que provocou o fim dessa guerra tem o dedinho do Mordenkainen. O Mordenkainen, o arquimago, que é um mago mais poderoso, né, do cenário, de todos os cenários de D&D. Ele é um cara que devotou a vida dele toda ao equilíbrio. Por isso que seria... Por isso é a ironia, né? Porque ele tá desfazendo o equilíbrio que é a Guerra do Sangue. Ele poderia estar imaginando ou prevendo, igual o Doutor Estranho, que ele vê no futuro vários futuros possíveis, e ele resolveu tentar ajudar e atrapalhou. E ele acabou, Pode ser. Ele acabou fazendo a profecia se autorrealizar por um erro dele. Agora, outra coisa que eu imagino que pode ter acontecido é Tiamat pode ter sido responsável. Na origem mitológica dos dragões do mundo de D&D, eles tinham um conceito chamado de o Primeiro Mundo. E o Primeiro Mundo foi devastado, foi destruído e teve toda a briga de Tiamat com Bahamut. E talvez um dos sonhos de Tiamat fosse retomar o que seria aquele Primeiro Mundo, que era um mundo controlado pelos dragões e tudo mais. O que estão chamando de Último Mundo agora. E eu tô curiosa pra saber qual que é a opinião do pessoal que tá assistindo. Sim. Qual é a teoria? Vários suspeitos aí podem estar envolvidos. Deixe aí nos comentários quem você acha que fez isso, né? E se vocês estão interessados aí nesse cenário do Death Saves do Joe Manganiello. E a gente se vê numa próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Há 10 anos, o RPG Planet nasceu como um canal do YouTube despretensioso, mas depois de centenas de vídeos, lives e campanhas, a coisa ficou séria. Então decidimos abrir a nossa editora, primeiro lançando títulos licenciados como Traveler e Easy D6, mas agora, para comemorar esse marco, vamos fazer duas coisas que sempre sonhávamos. Primeiro, gravar um RPG de mesa presencial com 5 câmeras, iluminação profissional e com a presença daquelas pessoas maravilhosas que ajudaram o RPG Planet chegar onde chegou. Segundo, vamos lançar o nosso próprio RPG de mesa, o Reino de Aventura, que vai estar disponível como recompensa para quem apoiar o projeto em formato físico ou PDF. Então confira tudo em catarse.me/RPGplanet 10 anos. Venha comemorar com a gente!